Ô Vanderlei, eu queria te perguntar aqui, a Câmara tem poder de reprovar as contas? E se ela reprovasse, o que é que aconteceria? Porque a gente está acompanhando aí essa questão e a gente está com muita dúvida nesse sentido, né? Se reprovasse, se a Câmara reprovasse as contas, o que ocorreria? Porque os vereadores falaram que não tinha como, uma vez que o tribunal ele já havia aprovado as contas. Pois bem, boa pergunta. É importante a gente dizer que a palavra final sobre as contas do Poder Executivo cabe ao Legislativo. E isso está descrito no texto constitucional. Não temos como fugir da nossa responsabilidade, que é de fiscalizar. A consequência da reprovação dessas contas seria, sem nenhuma sombra de dúvidas, conforme a própria legislação e nosso ordenamento jurídico pátrio, a questão da inexigibilidade desse irresponsável que deixou de cumprir com suas obrigações no âmbito da administração pública e teve as contas reprovadas pelo Poder Legislativo. É importante dizer que a aprovação por parte do tribunal não tira a responsabilidade do Poder Legislativo de fazer apreciação e de vir até a reprovar, desde que motive essa reprovação. É importante que a Câmara motive essa reprovação. E no caso em questão, o qual o povo tem nos indagado de forma constante, a gente já teve a publicação, até mesmo por parte do Poder Executivo, que assumiu o mandato no dia 1º de janeiro, e publicizou para toda a sociedade, dando informações até na imprensa, salvo engano no jornal O Tempo, municiando o próprio Ministério Público, dizendo que existe um rombo de mais de 100 milhões de reais e dentre eles 80 milhões relativo ao não repasse do INSS. O que é isso? Segundo informações do Executivo da atual administração, o administrador anterior recolheu o INSS na folha de pagamento do servidor e deixou de repassar ao INSS. Essa é a fundamentação pela nossa reprovação das contas da administração anterior. Ô Vanderlei, eu queria te perguntar aqui se é possível a Câmara anular essa aprovação. E se de fato realmente a Câmara ela consiga anular essa aprovação, o que deve ser feito? Qual o procedimento? É abaixo-assinado da população ou algum requerimento do deputado, alguma ação judicial? Pois bem, a gente tem sido muito indagado desde a última sexta-feira, naquela sessão extraordinária em pleno recesso parlamentar, em que foram apreciadas essas contas. Nós temos sido muito indagados sobre uma possível anulação. Ora, o voto dos vereadores ele é incontestável. Nós não temos como anular o voto. Mas a formalidade daquela reunião, ela é sim contestável, uma vez que o regimento interno estabelece que o prazo mínimo para a convocação de uma reunião extraordinária é de 48 horas. E isso não foi respeitado pela mesa diretora daquela casa. Então, tal formalidade cabe discussão jurídica e a reunião pode sim ser anulada e, consequentemente, deixa de existir a apreciação das contas dos exercícios 2006 e 2011. Uma pergunta aqui, ô vereador, é o seguinte: por que os vereadores que foram reeleitos, eles não haviam reprovado essas contas antes? Que é o caso do senhor que foi reeleito, por que não foi reprovada antes essas contas? É verdade. Só complementando a pergunta anterior, com base no vício formal da instalação daquela reunião extraordinária, até levando em consideração que alguns vereadores que não estiveram presentes disseram que sequer foram convocados, e o fato de não ter sido respeitado o prazo, uma ação judicial pode sim anular aquela reunião e, consequentemente, tornar sem efeito aquela apreciação das contas. Com relação ao fato de não termos apreciado essas contas antes, é importante dizer que a forma estabelecida na legislação é que primeiramente, o Poder Executivo encaminha as contas para apreciação do tribunal e, posteriormente, essa apreciação com parecer prévio, o tribunal encaminha para a Câmara para que a Câmara faça o julgamento dessas contas.
Então, senhores e senhoras, na verdade essas contas só aportaram na Câmara nesse ano. Então, por isso que nós estamos avaliando essas contas esse ano e estabelece ainda o nosso regimento interno que a Câmara tem um prazo de 120 dias para apreciar essas contas. E foi feita alguma denúncia no mandato anterior, alguma coisa que remetesse a essa irregularidade? Com certeza, nós estivemos, graças a Deus, na última legislatura, conseguimos inclusive ser reeleitos, estamos aí em pleno exercício do segundo mandato, e naquela época, eu e um ex-vereador, fizemos diversas ações na Câmara em busca de investigar algumas denúncias de suspeitas de irregularidades. Mas em várias das situações nós não conseguimos êxito, uma vez que exige-se o regimento interno, o número de assinaturas dos vereadores, e naquela época apenas eu e este ex-vereador éramos os vereadores de oposição e a maioria da Câmara era a base da administração anterior. Logo após as eleições, a gente observou que você fez uma parceria com a faculdade Promove Kennedy Infório e trouxe um vestibular aí para a cidade com bolsas. Teve uma participação grande e essa parceria está na segunda edição. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa pergunta. Na verdade, a gente sabe que o país, uma cidade, uma comunidade, uma nação, ela só se muda efetivamente através da educação. E hoje, através dessas parcerias, através da implementação do próprio FIES, do próprio ProUni, existe essa possibilidade das pessoas acessar o ensino superior, o que não era possível há alguns anos atrás. Então nós fizemos essa parceria justamente para propiciar para os moradores da nossa cidade uma facilidade em acessar o ensino superior, uma vez que essa parceria estabelece a concessão de bolsas por parte dessas entidades, que pode chegar até 90% do valor da mensalidade. Teve um jornal questionando essa parceria, não foi? É verdade. A gente nota aí nas redes sociais algumas pessoas questionando, mas o que a gente tem a dizer é que a coisa ela é efetiva, ela existe inclusive no papel, com um ato formal assinado pelas entidades, por este parlamentar, e o objetivo nosso é realmente trazer a condição, sobretudo do morador da cidade, acessar o ensino superior. E isso tem sido sim alcançado com essa parceria. E você acha que isso atingiu um número de pessoas grandes? Assim, trouxe alguma modificação para a cidade substancial? Se essa parceria não existisse, o fato dela ter existido, ela trouxe alguma mudança significativa? Eu não tenho dúvidas. A gente, após a realização dos vestibulares e a efetiva matrícula do aluno nas faculdades, eles têm nos procurado e deixado claro que se não fosse essa parceria, eles não teriam condição de acessar o ensino superior. E isso nos deixa muito felizes de saber que a nossa participação nessa parceria tem propiciado aí a mudança da vida dessas pessoas que estão sim acessando o ensino superior a partir da nossa iniciativa. Eu queria saber por que você foi o mais votado na cidade de Neves. Assim, o que você fez, assim, qual trabalho, uma vez que você até inclusive foi oposição à administração? Boa pergunta. Política eu não vejo realmente uma fórmula, como é a matemática. Na verdade é um conjunto de ações, um conjunto de trabalho. E eu não tive nenhuma mágica durante o meu mandato, muito pelo contrário, eu realizei o meu papel, que é principalmente de fiscalizar o poder executivo, fiscalizar as contas públicas e legislar. E atender a comunidade diante das diversas demandas que nos chegam no dia a dia. Então a gente vem fazendo isso com seriedade, com responsabilidade, com afinco e, sobretudo, não deixando de lado o nosso compromisso com a cidade de Ribeirão das Neves. Nós demonstramos no nosso primeiro mandato que não temos subordinação ao chefe, não tínhamos subordinação ao chefe do Poder Executivo e tínhamos sim um compromisso com a população ao pedir prestação de contas, ao entrar com pedido de CPI na Câmara, ao denunciar no Ministério Público, etc. Talvez isso tenha
sim gerado uma repercussão, né, no meio social, e as pessoas têm entendido que nós conseguimos fazer de fato o nosso papel de vereador, que é principalmente fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar as contas públicas e legislar para uma cidade melhor. O que você acha dessas manifestações aí que estouraram aí no Brasil, inclusive chegaram até em Neves, chegaram a atingir Neves? A gente, na verdade, tem que bater palmas. A gente via que o nosso Brasil, que a nossa cidade, que o nosso estado estava com um grito na garganta que tinha sim que sair para fora, né? Que a qualquer momento o povo iria estourar, iria ir para as ruas, iriam realmente se manifestar. E isso aconteceu, né, em pleno século XXI. A gente assistiu, a gente viu o clamor da população e a gente vem realmente parabenizar, ser condescendente com essas pessoas que estavam nas ruas em busca de melhorias para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. É lógico, né, aquele número, né, de pessoas que estavam ali infiltradas com o objetivo de depredar órgãos públicos, órgãos privados, etc., não tinham realmente um objetivo naquela manifestação, né? E isso não deve ser o objeto de nenhuma manifestação. Sim, uma manifestação pacífica com o objetivo de atingir, né, os representantes políticos da nossa cidade, do nosso país, para que tenhamos aí futuro melhor para a nossa nação. E a última pergunta, o que você acha dessa duplicação aí da rodovia? Duplicação, na verdade, ela é um sonho, né, para nós nevenses e também para aqueles moradores da região contígua, Belo Horizonte, Contagem, etc., que faz uso dessa rodovia para chegar aos locais de trabalho. Ela é um sonho que vem sendo esperado há muitos anos e foi anunciado em 2006, né, pelo ex-governador Aécio Neves, e se tornou aí uma novela de vários capítulos que Deus vai abençoar, que de fato, né, com o anúncio do atual governador, ela realmente saia do campo das ideias e se concretize. A gente já vê algumas máquinas, a gente vê alguns piquetes na rodovia, e a gente sonha, a gente deseja que essa obra realmente se concretize em um curto prazo, né, para viabilizar uma melhoria na nossa qualidade de vida e facilitar o nosso tráfego. Afinal, é uma rodovia de vários acidentes, constantes acidentes. A sua duplicação é um dever do Estado e nós esperamos que ela saia realmente para melhorar a nossa qualidade de vida. Ô vereador, você tem mais alguma consideração a fazer? Na verdade, se fôssemos falar de política da cidade, a gente iria ficar aqui o resto do dia, né, o resto da semana. Afinal, tem muitos temas a serem tratados. Mas no momento oportuno a gente volta a falar, volta a debater sobre quaisquer temas que porventura a população esteja questionando.